Meus irmãos, com alegria e gratidão, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Tome assento, podeis assentar. Quero louvar a Deus e agradecê-lo pelo grande privilégio de poder estar com os irmãos neste dia, ou nestes dias. Tenho convicção de que somente a graça de Deus, a sua infinita bondade e a sua misericórdia que tem me alcançado e me conduzido até aqui. Portanto, eu agradeço a Deus e o glorifico pelo privilégio de poder estar com os irmãos aqui em Toledo mais uma vez. Tive a alegria de ter estado com os irmãos no ano passado e Deus me dá esta oportunidade. Quero deixar minha gratidão, meu agradecimento, minha saudação ao pastor Vicente Mariano, que preside essa igreja, nos recebeu tão bem aqui no ano passado. Recentemente nos encontramos ali em São Paulo e é uma alegria poder estar aqui com ele. Espero hoje, talvez amanhã, ter a oportunidade de estarmos juntos. Ao pastor Aldino, que é o pastor vice-presidente, que sempre nos recebe também de maneira tão generosa. Cumprimentar os irmãos que estão coordenando, o pastor Alceu, que é o co-pastor dessa igreja, o evangelista William, que é amigo já de longa data, esteve conosco lá, morou em Rondônia já. Um prazer, William, quero te agradecer. Você tem sido instrumento aí para também lembrar da gente, e eu sinto honrado estar com a sua amizade. Muito bom conhecer, estar com o pastor Alain Batista desde ontem, toda a sua simpatia. A irmã Regiane, que Deus abençoe. E é muito bom conhecer o pastor Dercy Ramos, de Ubiratã. Eu estava falando com ele. Ubiratã é uma cidade famosíssima lá em Rondônia, especialmente em Ji-Paraná. Muita gente que foi aqui do Paraná para Rondônia, egresso de Ubiratã, e falam muito bem. Tem até uma família Navarro, são daqui também, lá de Ubiratã, muito conhecidos lá. E também do pastor Sadraque, família Muniz, também tem origem ali. É muito bom também rever alguns irmãos que moraram lá. O Gesiel, está ali o Gesiel. Gesiel, na época que eu tinha coragem de tocar instrumento, nós tocamos juntos, num conjunto que tinha lá. Eu já tive coragem de tocar na igreja, já toquei guitarra, contrabaixo, teclado, Eu era corajoso na época. E também o irmão Geraldo Magela. Deus abençoe e a cada um dos irmãos. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Neemias. Eu li esse texto aqui da outra vez que nós tivemos, quero lê-lo novamente. Neemias, capítulo 8. Enquanto os irmãos localizam, me foi solicitado para falar nesse dia sobre 3 temas que estão ali. O primeiro é estrutura e metodologias, é o primeiro assunto que pretendemos abordar. O segundo, escola bíblica dominical, propagando o ensino dinâmico e cristológico. E o terceiro assunto, se houver tempo, escola bíblica dominical, o instrumento assembleiano contra as heresias da atualidade. Então são esses 3 assuntos em torno dos quais queremos conversar com os irmãos, permitindo Deus nesta oportunidade. Neemias capítulo 8, para uma leitura do primeiro versículo até o versículo 8. É uma leitura considerável, mas queremos fazê-la por inteiro. A epígrafe, o título diz: Esdras lê a lei diante do povo. Diz assim o texto sagrado: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação,
assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E estavam em pé, junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maazéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos. E inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maazéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Amém? Curve a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, graças te damos por podermos estar na tua casa mais uma vez. Agora, Senhor, lemos a tua palavra e pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, não o que nós queremos ouvir, Senhor, mas o que nós precisamos. Fala segundo a tua vontade pelo teu Espírito Santo. Ilumina o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. E nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estrutura e metodologias é o assunto que nós queremos tratar com os irmãos nessa tarde. Inicialmente, nós estamos falando de escola dominical. Há dois tipos de estruturas, né, que são necessárias na escola dominical. A primeira estrutura, mais importante, é a estrutura humana. A estrutura humana. Nós temos alguns slides ali, nós estamos na parte da introdução. Deixa eu ver aqui. Estrutura humana. Muito bem. A estrutura humana são as pessoas, a equipe da escola dominical. Nós temos, o pastor designa, desde os superintendentes e alguns lugares também coordenadores, enfim, para dirigir a escola dominical. E temos os professores, temos os secretários da igreja, das congregações, temos os tesoureiros, arrecadadores, temos recepcionistas, enfim, cuidadores, são pessoas que estão envolvidos nesse trabalho e compõem essa estrutura, né? A estrutura humana. A estrutura material é o espaço físico, são as salas, os lugares, né, onde nós vamos nos estabelecer, e os instrumentos que são utilizados. Então, nós temos, hoje aqui eu estou, por exemplo, estou usando o microfone, então faz parte de uma estrutura material, né? Por quê? Porque eu falo para um grupo maior de pessoas. É evidente que numa classe menor, né, um espaço menor, não precisa disso, mas vai precisar de um pequeno púlpito, né, um espaço adequado para, instrumentos adequados para a escola dominical. Dependendo a aula, talvez a faixa etária, um recurso audiovisual, especialmente para uma criança, que é necessário, porque a criança não tem condições, não tem ainda uma formação suficiente para acompanhar uma preleção de longo tempo. Então tem que ser intercalado com sons, com imagens, assim por diante. Então isso está dentro da discussão aí dessa estrutura física e também metodológica, porque já faz parte dos métodos que serão utilizados. E o que são os métodos ou metodologias? São os meios e os modos, né, que nós vamos empregar para a transmissão do ensino. Então eu tenho um espaço físico, eu tenho uma estrutura,
aí eu tenho um conteúdo, aí eu tenho um meio. Como eu vou utilizar? Que meio eu vou utilizar? Eu agora aqui estou usando o método da preleção. Eu fiz a leitura e agora estou fazendo uma explicação. Então, esse é o método mais comum que é utilizado, que é o método da preleção. Então, técnicas, estratégias e ferramentas, né, que nós vamos utilizar para assegurar que o ensino seja eficaz. O método, ele não pode ser rígido, porque as realidades são diferentes, né? Os lugares, as culturas, as expectativas, o grau de entendimento das pessoas, a faixa etária, tudo isso vai determinar o método que nós vamos utilizar. Eu, às vezes, costumo dizer que, lá onde eu congrego, eu muitas vezes, prefiro ouvir os irmãos que ensinam. Eles insistem para que a gente ensina, né? Mas eu falo, não, eu estou aqui para ouvir. Mas, às vezes, quando eu vou dar aula, eu gosto muito de dar aula na classe das senhoras. E acho interessante que com as senhoras é uma metodologia, com os senhores ou com os irmãos é uma outra, com os jovens é outra, até a linguagem muda, os exemplos vão mudar. E eu gosto muito de falar às irmãs que a gente usa uma linguagem assim, do dia a dia, do cotidiano da casa, dos exemplos das coisas que as mulheres costumam fazer, conhecer, manusear. Então são métodos, né, que a gente utiliza de acordo com o público que está nos ouvindo. Então, as metodologias, elas não podem ser rígidas, elas têm que ser adaptadas às realidades. E o professor tem que ter essa sensibilidade, de acordo com a classe, né, ele vai usar métodos específicos. Às vezes, até a ocasião muda o método. Até a ocasião, às vezes, muda o método para que haja uma eficácia maior. E na missão nossa, que é espiritual, obviamente que tem uma preparação prévia que passa necessariamente pela oração, porque métodos humanos, né, instrumentais, sem a oração não vão ser eficazes, porque o nosso instrumento, a nossa missão, ela é espiritual. Se a nossa missão é espiritual, nós temos que utilizar ferramentas espirituais. É claro que existem as questões ambientais, já me referi a elas, mas a eficácia e o poder da palavra que nós estamos transmitindo, ele vem quando nós oramos, quando nós nos preparamos espiritualmente para isso, porque é o Espírito Santo que vai iluminar a mente das pessoas, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele se colocava de joelhos perante o Pai, para que os olhos do entendimento dos crentes fossem iluminados. Porque se não houver uma iluminação espiritual na mente, não se apreende, não se percebe, não se aprende o que é espiritual, né? Fica apenas no campo do intelecto e não há uma transformação. Então, dentro de toda essa estrutura desse método, nós temos que considerar o aspecto espiritual, que é fundamental, e ele passa necessariamente pela oração. No texto bíblico que nós lemos aqui, e eu fiz questão de ler o texto inteiro, nós encontramos um personagem, né, Esdras, sacerdote e escriba, que teve uma atuação extraordinária na história do povo de Israel, e podemos dizer que do povo judeu, né, especialmente, no século V a.C., né? Esdras fundou uma estrutura e um método de ensino que existe simplesmente até hoje, que é o método das sinagogas, né? Até o cativeiro, o povo de Israel tinha o templo, né? O cativeiro assírio e o cativeiro babilônico, então eles tinham o templo, eles iam ao templo. Depois do cativeiro, então eles não tinham mais o templo. Obviamente que houve uma reconstrução, uma tentativa de reconstruir, mas a diáspora já tinha dispersado os judeus para tantas partes, e nem todos os judeus voltaram, né? Essa dispersão do Antigo Testamento e a dispersão depois também do ano 70, fez judeus irem para o mundo inteiro, e até hoje não voltaram todos, né? Eu não me recordo aqui, mas hoje nós temos, eu acredito que só nos Estados Unidos, se eu não estou equivocado, são mais de 12 ou 14 milhões de judeus. Então é muito judeu espalhado pelo mundo inteiro. Então essa diáspora que aconteceu também, a primeira grande dispersão
lá no século sétimo, né? Oitavo e sétimo, especialmente, nas levas que teve de deportação, antes de Cristo, isso nunca foi reparado, né, totalmente. É claro que, evidentemente, com múltiplas gerações depois. Mas o que eu quero dizer é que Esdras fundou um método que seria fundamental para o estabelecimento do judaísmo, né? Porque o judaísmo começa aqui. Porque aqui, nesse período, que o povo que era chamado de povo de Israel, começou a ser chamado de povo judeu, pela predominância da tribo de Judá, né? As 10 tribos do norte que foram dispersas antes, no império da Assíria, e as 2 tribos do sul, a principal delas é Judá, que foi levada para a Babilônia, e depois, ou na Babilônia então, lá na época já do reino persa, foi gerado então o povo judeu. E Esdras vai preparar uma educação religiosa para esse povo judeu, e aí vai estabelecer as sinagogas. E o que nós vamos observar aqui, nessa aula que podemos dizer aqui, inaugural, que ele deu, após essa grande reestruturação física. Primeiro, observamos que ele preparou um ambiente. Então, eu estou aqui aplicando, né, biblicamente o que nós falamos até agora. Então, ele preparou um ambiente, então, uma estrutura. Diz que ele ajuntou o povo no local, vai causar para mim uma aceleração mental. Mas eu não sou da área, eu só fiz por conta. Porque, irmãos, uma coisa importante, Deus, Ele nos dá sabedoria a todos. E olha, irmãos, sabedoria está acima do conhecimento e da inteligência. Tá? Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra, inteligência é outra. O crente, o cristão, ele pode até não ter conhecimento, mas uma coisa ele tem que ter sabedoria. E o apóstolo Tiago diz que a sabedoria vem do alto, e diz que se nós orarmos a Deus, Ele nos dá sabedoria. Agora, se eu fosse pregador, eu ia dizer assim: você não entendeu. Sabedoria é uma coisa extraordinária, ela está acima do conhecimento. A inteligência é a capacidade de conhecer, ela pode ser exercitada. O conhecimento é aquilo que eu obtenho de alguma fonte, né, humana, algum recurso. Agora, a sabedoria verdadeira, ela vem do alto. É Deus quem nos dá a sabedoria. Então, tem coisa que a gente nunca leu, nunca ouviu, mas Deus nos faz entender. E eu estou dando um exemplo, poderia dar diversos outros. Aí eu peguei e parei, falei: isso aqui vai causar uma aceleração mental. E eu estava falando isso um dia na igreja, e um irmão curioso pegou o telefone, pesquisou no final do culto, falou: pastor, olha aqui, ó. Mostrou, disse que já tem estudos comprovando que isso causa essa aceleração mental. Agora imagina, uma coisa aparentemente simples, não sei se o pastor Alain já estudou sobre isso. É? Pois é, está vendo? Se enquadra na SPA. Então, se você é aquele que gosta de ouvir áudio no 2, já vai repensando aí, que vê que já não é bom, né? Já peça para alguém mandar áudio mais curto, mas eu nunca mais coloquei no 2. É um mesmo, espero. Desenvolver a paciência. É por isso que já vou abrir um parêntese aqui. Eu não fico mandando mensagem à toa, só se eu preciso. Aqui não tem, mas lá em Rondônia tem gente que manda mensagem que não tem sentido nenhum. Meu Deus do céu, esse tipo de mensagem, quando eu vejo que é assim, eu falo: não. E grupo, meu Deus do céu, como tem gente que gosta de encher os grupos. Nós estamos bombardeando a nossa mente sem necessidade. Aí quando a gente quer fazer uma leitura, não consegue. A mente não consegue ler. A mente está preguiçosa. A mente está preguiçosa. Então, nós estamos falando de método. Recuperar os métodos tradicionais que são eficazes. Leitura. Leitura. Então, olha, nós temos aqui, olha, as revistas da escola, tão antigas. Olha, tem uma de 1978. Aproveitar que eu já estou aqui olhando, olha. Tem até de 69. Eurico Bergstein.
Olha que riqueza. Isso aqui vai ser sorteado aqui? Como é que é? Rapaz, eu fiz um programa lá em Rondônia, Escola Bíblica Dominical no Ar, 10 anos. E na época eu fiz um concurso, né, para os irmãos que tinham a revista mais antiga. Olha, eu recebi cada relíquia de revista, né? Umas na época não era nem encadernada assim, dessa forma aqui, ó. Esse tipo de trabalho aqui, acho que é brochura, né? Enfim, então nós temos revistas aqui, olha, antigas. Leia a revista, leia a Bíblia, ler, método de, primeiro, leitura. Não tem nada de novo aqui, nós estamos voltando para o tradicional, porque o tradicional é o bom. Então, ler. Então, eles liam, e não só liam, leram o livro na lei de Deus, e declarando, e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Ou seja, os alunos precisam entender. O que eles fizeram aqui? Nós temos aqui o emprego da exegese e o emprego da hermenêutica. Eles leram, e interessante que muito provavelmente eles tiveram que ler, traduzir. Por quê? Porque quando os judeus voltam da Pérsia, já não falam mais o hebraico, até porque muitos nasceram lá. Eles vêm falando uma língua misturada, segundo alguns estudiosos, a maioria falava o aramaico, outros misturavam com o persa. Então, Esdras tinha que fazer a tradução. Olha a dificuldade, olha a dedicação que o professor precisa ter. Por isso que, quando a gente vai dar uma aula, a primeira coisa que a gente explica para o aluno é o título. Porque o que adianta eu falar uma palestra inteira sobre, sei lá, apologética, por exemplo, se eu não falar o que é apologética? Então, eu tenho que sempre começar pela definição, depois o texto áureo da lição, depois a verdade prática, a leitura bíblica, que é o texto que vai dar margem, né, vai dar fundamento para todo o desdobramento, e depois a introdução propriamente dita da lição, e os 3 tópicos e os seus subtópicos e a conclusão. Esse é o método. É o método, né? Então, o que Esdras e os seus auxiliares fizeram? Eles leram, declararam. Declarar. Então, você aclara e demonstra. Você vai mostrar o que está ali. Vai extrair do texto o sentido do texto. E eles faziam que lendo se entendesse. Eles se tornavam entendíveis ou inteligíveis. Tinha que ser entendido. Os alunos teriam que voltar, regressar, entendendo o que foi ensinado naquela ocasião. Então, essa é a finalidade da escola dominical. Qualquer método que a gente use tem que ser um método que leve as pessoas à compreensão. No material que eu apontei aqui, eu falo também dos métodos que Jesus utilizou, né? Jesus utilizou a natureza, a geografia, né? As instruções recebidas em casa, os ensinamentos da lei. Jesus falava em parábolas. Quantas parábolas! Jesus mandava olhar para a natureza, olhar para os lírios do campo, olhar para as aves. E o interessante é que, mesmo sendo Jesus dono de toda a sabedoria e do conhecimento, ele utilizou de um conteúdo simples, prático, à altura dos seus ouvintes, né? Então, o ensino bíblico ele tem que ter essa característica, dessa clareza, dessa proximidade, porque ele tem que ser
apetecível, as pessoas têm que gostar, têm que ir para casa com aquela vontade de voltar para aprender mais. Então isso é fundamental, ter essa graça de Deus para ensinar de uma maneira que as pessoas queiram ouvir de novo. Então ele usou metáforas, parábolas, ocasiões específicas como refeições, perguntas retóricas, né? Naquela ocasião que, na verdade foi até uma interpelação que ele fez, né? Com aqueles homens que trouxeram aquela mulher pega em adultério, ele disse assim: quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ali ele transmitiu um ensino profundíssimo, profundíssimo. Então são métodos que a pessoa utiliza. Esse método da pergunta, né? Como é importante numa classe infantil, de adolescentes especialmente, você fazer uma pergunta, deixar que eles possam refletir sobre o que foi perguntado. Isso em qualquer classe isso funciona, né? Especialmente em classes de crianças e adultos. Em relação à metodologia, Paulo também usou muitos métodos, né? Exortação, correção, instrução, ocasiões específicas, perguntas retóricas, exemplificação. Paulo ia nas sinagogas, as sinagogas que foram instituídas na época de Esdras. Paulo, quando chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia era na sinagoga. Por quê? Porque ele destinou a primeira fase do seu ministério para os gentios, para os judeus. Depois que os judeus recusaram, aí ele falou: olha, eu estou limpo do sangue de vocês, já que vocês recusam, agora vamos para os gentios, que na verdade era o propósito de Deus, né? Que era a universalização da fé cristã, que estava no começo ainda muito circunscrita ao ambiente judaico. Ela teria que alcançar todas as nações, né? Povos de todas as nações, tribos, línguas, enfim. Então, Paulo precisava expandir. Aí nós vamos ter uma transição das sinagogas para as casas, das casas para os templos, que aí os templos vão surgir, né? Mais no final do primeiro século, segundo século, terceiro por diante, e aí os templos vão surgir. E como vão surgir templos, né? Aí no quarto século aí que vai surgir templo mesmo, depois que a religião se torna oficial, né? Na época do imperador Teodósio. E aí vão até exagerar em tantos templos e templos opulentos, né? No mundo inteiro. Tirou até a simplicidade da fé cristã. Mas estamos falando em métodos, instrumentos. Paulo, então, primeiro ensinava nas sinagogas, onde ele encontrava os judeus ali reunidos, e esses judeus já tinham uma base da educação, que é na Bíblia hebraica, né, que eles já conheciam, e agora Paulo trazia Jesus como revelação, né, encarnada daquilo que estava escrito no Antigo Testamento. E, obviamente, depois as casas, ele usou espaços públicos, espaços improvisados, né? Eu acho que foi Éfeso ou foi em Corinto que ele ensinou numa casa, numa escola. Agora não me recordo que se é na escola de Tirano, está lá em Atos. Não me lembro se é em Éfeso ou em Corinto. Muito bem. E depois nós passamos para o período dos templos, e Paulo usou também muito a escrita, né? As cartas que ele enviava para as igrejas e para as pessoas. Então nós estamos falando em metodologia, em métodos, em maneiras, em meios de poder ensinar. Muito bem. Estrutura humana, nós falamos, né? Fizemos uma abordagem geral, vamos falar um pouco da estrutura humana. Meus irmãos, existe uma grande carência de professores de escola dominical que exerçam o seu ministério com dedicação, humildade, devoção e uma boa preparação bíblico-teológica. Então, espiritualidade e conhecimento bíblico, né? Espiritualidade, quando eu me refiro à espiritualidade, claro, na melhor acepção do termo, né, a palavra espiritualidade, especialmente na pós-modernidade, ela não significa praticamente nada e significa tudo.
Mas eu estou falando aqui de uma pessoa espiritual, como Paulo diz, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que vive em comunhão com Deus, né? Então, uma pessoa que tem uma vida espiritual pronta na presença de Deus e tenha conhecimento bíblico, então que se dedique para ter uma boa preparação bíblica. Então, a primeira preparação tem que ser bíblica e não teológica. A primeira preparação é bíblica. Eu, às vezes, encontro pessoas que querem ensinar e estão querendo fazer curso teológico. E alguns querem fazer faculdade de teologia. Aí eu pergunto, olha, você já fez um curso básico de teologia? Não. Então, não compensa fazer uma faculdade. Ainda mais se essa faculdade não for confessional, for um curso secular, ou reconhecido, né, pelo MEC, que é bom, mas ele tem algumas disciplinas, né, são as transversais, que não são confessionais, que ele vai se defrontar com elas sem uma preparação bíblica suficiente. Então, antes de estudar teologia, por que é a teologia? A teologia é uma explicação, vamos usar umas palavras bem simples, da revelação. É um estudo acerca daquilo que está na Bíblia. Né? Temos a teologia sistemática, que é a sistematização das doutrinas que já estão na Bíblia. Então, primeira coisa, eu tenho que ir à fonte. Eu tenho que conhecer o que está na Bíblia. Eu tenho que conhecer o que Deus falou diretamente. E não o que outras pessoas falaram a respeito do que Deus falou. Isso é a teologia. A teologia é algo que alguém falou a respeito daquilo que Deus falou. E a Bíblia é aquilo que Deus falou. É a palavra de Deus 100% inspirada. Né? Inspirada, inerrante, infalível, isso é a Bíblia. Então eu tenho que me policiar para não correr a qualquer outra fonte sem primeiro me deter na Bíblia Sagrada. Aliás, nós temos uma tendência, né, nós estamos na época aí dos devocionais, né, que são importantes, né, mas eu particularmente não tenho muito costume, eu prefiro, nesse período devocional, ler a Bíblia. A Bíblia. Não estou dizendo que os devocionais não sejam importantes. Eu estou dizendo que quem ler só o devocional sem ler a Bíblia está faltando alguma coisa. Isso eu digo com todas as letras. Porque ler o devocional, você está lendo algo que alguém disse a respeito de uma experiência ou até da Bíblia. Mas nós precisamos fazer o quê? Diariamente ler a Bíblia. Então, está se vendendo milhões de devocionais. Que bom. Só que nós estamos lendo a Bíblia e algumas pessoas estão fazendo questão de filmar o próprio devocional, enfim, virou assim um modismo muito grande. Temos que ter cuidado. É igual ler rodapé de Bíblia. É importante, mas primeiro tem que ler o texto bíblico, para que eu não fique vinculado às notas de rodapé. Depois que eu ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Não, se eu tenho dúvida de um assunto, eu já coloco lá no Google. Não. Primeiro tenho que ler a Bíblia. Eu preciso conhecer as doutrinas bíblicas, lendo a Bíblia primeiro. A fonte é as Escrituras. E nós, pela graça de Deus, temos as lições da escola dominical, que você pode observar aqui, ó. Lições, como é que está escrito aqui? Lições. Você já observou que não é lição teológica? Já observou que não é lições teológicas, são lições bíblicas? Às vezes, algumas pessoas vêm para a escola dominical com a esperança de ter aulas teológicas, né, de teses teológicas. Não é a finalidade da escola dominical, não é discutir teses teológicas, é transmitir as doutrinas bíblicas, fundamentais, essenciais. Imagina se nós viermos para a escola para discutir as muitas visões teológicas, por exemplo, no campo da soteriologia. Meu Deus do céu! Os 5 pontos do calvinismo. Não é a finalidade da escola dominical. A escola dominical é transmitir a doutrina que está
nas Escrituras. Por isso está aqui, ó, lendo o livro da lei, fazia entender o que estava escrito nele. Aí as lições, elas vêm exatamente fazendo isso, dando para nós subsídios, bases, fundamentos daquilo que está na Bíblia, para que a gente, então, com base nisso, transmita para os alunos, no nosso vocabulário, no nosso tempo, e, obviamente, com as nossas experiências, nossos testemunhos e outros recursos que nós vamos buscar para aclarar um pouco mais a compreensão. Então, espiritualidade, conhecimento bíblico, dedicação ao estudo da Bíblia. E, obviamente, depois nós vamos atrás dos recursos. Nós temos aí as teologias sistemáticas, né, que tem muitas fontes. Agora, temos que ter muito cuidado com que tipo de fonte nós estamos buscando. Meus irmãos, nos últimos tempos, eu tenho isso, na verdade, numa outra disciplina, no outro tema, mas eu também anotei alguma coisa nesse sentido aqui. Nós estamos, ainda mais com a popularização, obviamente, das redes sociais, nós temos muita coisa, muita teologia na internet. Agora, nós temos que ter muito cuidado com as fontes. Eu tenho visto professores e até pastores, obreiros da nossa igreja, que têm bebido em fontes que não conferem, né? Eu também pesquiso, todos nós pesquisamos em fontes diversas, desde que eu tenha consciência de que fonte é essa, daquilo que eu devo filtrar dessa fonte, e que eu esteja baseado, primeiramente, em fontes que eu sei que estão comprometidas com o entendimento bíblico, doutrinário, teológico, do segmento cristão, evangélico, pentecostal, que é ao qual nós pertencemos. Então, por exemplo, nós temos muitas vertentes no campo da doutrina da salvação, né? Da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, da escatologia, e olha, irmãos, que de maneira muito sutil, novas visões escatológicas têm comprometido a missão da igreja. Missão da igreja. Fala-se hoje, por exemplo, muito em cosmovisão cristã. Mas que tipo de cosmovisão? Qual é o autor que você está lendo sobre cosmovisão? Que tipo de escatologia ele crê? É a nossa escatologia? Ele é um pré-milenista como nós somos? Nós cremos que tem um milênio literal? Ou ele é um amilenista que nem crê que vai ter milênio? Que nem crê em arrebatamento da igreja? E eu digo para os irmãos que a maioria absolutíssima dos conteúdos que nós temos de cosmovisão, a maioria absolutíssima é produzido por pessoas do segmento amilenista, que não creem que nem haverá arrebatamento, nem grande tribulação e nem milênio literal. E isso afeta a missão da igreja. Está nos levando a ter uma igreja com uma visão de engajamento político, de redenção da cultura humana, como se fosse possível redimir. Mas eu acredito que isso deve estar no outro ponto. Talvez poderemos voltar a esse ponto. Muito bem. Em relação à sabedoria e ao conhecimento bíblico, eu anotei também aqui, alguns demonstram conhecer bastante, porém, às vezes agem de maneira polêmica e vaidosa, e nós precisamos nos acautelar disso. O conhecimento que Deus nos der da sua palavra não deve ser empregado para polêmica, né? Não deve ser empregado para nos envaidecer, né? Nos impor acima das pessoas com as quais convivemos. Eu conheço algumas pessoas que têm muita vontade de ensinar, só que não conseguem ter um bom relacionamento com as classes, porque não conseguem estabelecer uma comunicação simples, e fomentam polêmicas, fomentam debates, né, nas classes, e nós não podemos fazer isso. Tem algumas pessoas que são curiosas, pastor Dercy, que querem saber coisas que, eu me lembro que eu estava, não sei se eu falei isso aqui da outra vez, estava dando aula, uma época numa classe, e um irmão
falando lá em Apocalipse, né? Falando o maná escondido, né? Que quando chegarmos lá, o Senhor nos dará a comer do maná escondido. Aí o irmão perguntou para mim, mas, pastor, que maná, o que é esse maná escondido? Né? Aí eu falei, meu irmão, se a Bíblia está dizendo que é escondido, quem sou eu para dizer o que é? Mas tem gente que, olha, irmãos, esse maná escondido, segundo, aí ele cita fulano, beltrano, ciclano, isso não vai levar a nada. Então esse tipo de coisa a gente, né, aquele versículo que todo mundo acho que lembra, Deuteronômio 29, né, que as coisas reveladas são para nós, as escondidas são para o nosso Deus. Tem tanta coisa que Deus não revelou, que nós não conheceremos, e digo mais, tem coisas que nem na eternidade conheceremos, porque jamais seremos como Deus. É muito simples, jamais seremos como Deus, jamais, né? Nós o conheceremos, seremos como Ele é, mas nunca teremos os atributos absolutos de Deus. Isso é óbvio, né? Os anjos não têm, não é isso? Então, isso é muito, penso ser claro da gente entender. Então, transmitir aquilo que é seguro, que é claro, sem polêmica, sem tentar polemizar, porque isso não leva a lugar nenhum. A verdadeira sabedoria faz com que o conhecimento flua com profundidade e humildade. Espiritualmente preparado, o educador cristão atua com amor, dedicando-se em busca da edificação de seus alunos e não para a sua glória. Abra sua Bíblia em Provérbios, vamos ler Provérbios capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 10, que fala um pouco sobre sabedoria. Provérbios 2, do 6 ao 10. Diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo, e equidade, e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. Que coisa! Nós precisamos que Deus nos faça ensinadores assim. E olha o que o texto diz: o Senhor reserva a verdadeira sabedoria para os retos. A sabedoria está ligada a um caráter. Caráter. Quando nós nos conservamos com um bom caráter, ou seja, com retidão, com honestidade, com transparência, com verdade, Deus fala assim: olha, eu tenho uma sabedoria verdadeira, reservada para você. Ele guarda uma sabedoria especial para a gente. Então, aquilo que eu e você fazemos no trabalho, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, conta. É por isso que os professores, para serem professores, têm que ter uma vida proba, uma vida ética, uma vida correta, uma vida com uma boa reputação, porque a reputação é um reflexo do caráter. A reputação é o caráter exposto. O caráter, quando é exposto, vira reputação. Então, isso é importante. Primeiro, há que ter um testemunho, né? Um testemunho. Então, você tem que pensar quem é o professor, qual a conduta do professor, o que o professor fala, como o professor fala, até a linguagem dele, para ver se ele pode ser professor ou não. Se ele dá exemplo, se ele é um aluno da escola bíblica dominical, né? Eu tenho um método, e o superintendente sabe disso. Nós não colocamos ninguém
para ser professor de escola dominical que não seja aluno de escola dominical. É impossível. Como que uma pessoa será aluna, professora de escola, um irmão ou uma irmã, se não for aluno? A chance zero, na minha concepção. Porque primeiro é preciso ter uma conduta. Primeiro é preciso aprender. Também não me lembro se eu mencionei isso aqui, da outra ocasião. Nós estávamos, o superintendente, eu senti falta dos professores, perguntei para ele, falou, mas o irmão fulano, não veio hoje, o Beltrano? Ele falou, não, é porque eles só vêm no dia que eles estão escalados. Eu falei, o quê? Eu fiz uma reunião, né? Porque, irmãos, a gente tem que ter, lógico, né, educação, jeito, carinho, amor, mas tem que ter autoridade também. Eu falei, olha, a partir de agora, o professor que não vier, a não ser que seja motivo justo, mas se o irmão quer vir só quando você for dar aula, por favor, me avise que não será mais professor. Escola dominical não é lugar de celebridade, de artista. A pessoa só chega no dia que ele vai dar aula, e chega cheio de autoridade ainda, com defeito em tudo quanto é coisa. Mas isso é lá em Rondônia, não é aqui no Paraná. Aqui não acontece isso. Eu falei, mas como pode? Eu falei, acabou. Eu descobri que eles iam para a chácara. Não, hoje não é minha aula, eu vou para a chácara. O quê? Que história é essa? Permita-me dizer, não tem autoridade para ser professor. Não tem. Então não pode ser. Pode ser um bom aluno quando vier, mas professor não pode ser. Então, olha, Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que andam na sinceridade. E interessante, irmãos, que essa sabedoria, ela vai nos guardar no caminho certo, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Até nos nossos negócios, isso aqui será bom. Irmão, uma pessoa que serve a Deus, que trabalha na igreja, né? Deus dá a ele uma sabedoria maior, é um recurso maior, que isso vai servir para a vida dele toda, os seus negócios, as suas decisões em família, suas decisões de estudo, de trabalho, tudo, porque Deus deu uma sabedoria. Às vezes a gente pensa assim, de questão de salário, irmão, o salário que Deus nos paga para servir na igreja é um salário muito alto, né? Nós recebemos muitas bênçãos de Deus para fazer isso, e a sabedoria verdadeira é uma das maiores dela. A sabedoria leva o educador a dedicar-se ao estudo profundo dos temas gerais da Bíblia, com a devida contextualização. O professor dedicado estuda a Bíblia e as doutrinas fundamentais, concilia teologia bíblica com a teologia sistemática, procura balizar-se na ortodoxia esposada pelos mestres de sua confissão de fé. Falar em mestres, falar em ortodoxia, a Assembleia de Deus do Brasil perdeu essa semana, eu considero que um dos maiores eruditos pentecostais brasileiros, pastor Cláudio Honor Corrêa de Andrade, né? Um erudito, um dos maiores da nossa denominação, faleceu essa semana. Mas eu anotei aqui sobre a declaração de fé. Quantos irmãos aqui possuem aquele livro da declaração de fé? Tem muitos que têm, que ótimo. Irmãos, é um material fundamental. É um material conciso. O que é a declaração de fé? É uma síntese das doutrinas fundamentais do pentecostalismo clássico. Doutrina de Deus, né? A Trindade, doutrina de Cristo, do Espírito Santo, da salvação, do pecado, da salvação, do homem, da salvação, das últimas coisas, todas as doutrinas. Pouco texto e versículo bíblico, uma afirmação concisa, porém profunda e bem fundamentada, né? Então aquilo ajuda demais, é uma base, né? Lógico que nós não tratamos essa confissão de fé, né? Obviamente que ela é apenas um reflexo
E ela é sujeita, inclusive, às atualizações, né? Ela foi atualizada, inclusive, esse ano. Então, ela não é a Bíblia, né? Bíblia é uma só. A declaração de fé é um instrumento que nós temos de síntese das doutrinas para nos auxiliar. O professor dedicado procura estar sintonizado com os desafios contemporâneos ao conhecimento bíblico para a devida refutação, sempre fundamentado nas Escrituras. Esmera-se no conhecimento do vernáculo, o domínio da língua portuguesa, que é a nossa ferramenta de comunicação escrita e fonética. Busca praticar um ensino dinâmico que estimule o aluno. Dedica-se à oração para acessar conhecimento espiritual e ter graça para transmitir. Estar sintonizados com desafios contemporâneos. Por exemplo, nos dias anteriores, né, os irmãos estudaram aqui, sobre desafios que hoje as igrejas enfrentam no mundo inteiro, inclusive no Brasil, especialmente na área infantil, não só, mas especialmente, né? A questão das síndromes e dos transtornos, né? Que estão atingindo de uma maneira até assim assustadora e inexplicável para a própria ciência, a milhares, talvez milhões de pessoas, além das questões dos transtornos mentais em geral que nós estamos tendo, né? Questão da ansiedade, da depressão, são desafios que nós estamos enfrentando. E o professor, inclusive, precisa ter o cuidado pessoal, cuidado com a sua própria saúde, né? Saúde espiritual, mental, emocional, física. Então tem a ver com alimentação, tem a ver com sono, tem a ver com exercício, né? Obviamente a vida devocional, que é fundamental, relacionamentos, cuidar muito dos relacionamentos, né? Por isso que o cristão não gosta de contenda, de confusão. O cristão sábio não contende com ninguém. Se quiser contender, fala, olha, por favor, com outra pessoa. Quiser conversar, dialogar, até divergir, a gente conversa, mas contenda, não dá, né? Não compensa. Há pessoas que gostam de, por qualquer coisa, fazer uma contenda, uma confusão, ficar horas discutindo quem foi o último a tomar água e não encher o galão e pôr na geladeira. Meu Deus do céu, quem foi? Foi você. Gente, ganha mais se for encher e colocar lá do que ficar contendendo. É problema mental, emocional, físico, espiritual, aquela contenda toda, por uma coisa boba. Mas tem gente que gosta disso. Não aqui, mas lá em Rondônia, né? Por qualquer coisinha que quer discutir, abalam os relacionamentos das pessoas, causam desgastes em muitas esferas. Sejamos sábios. Um professor da escola, o educador precisa ser sábio. Quando Jesus falou, né, sobre os inimigos, né, quiser que você caminhe uma milha, vá 2 com ele. Isso aí já daqui a pouco chega. E pronto, já mais alguma coisa? Não só isso, pronto, você vai embora. Se você arrumar uma confusão, irmão, tem coisas, eu me lembro numa ocasião, que eu fui, posso dizer, injuriado, né, por uma juíza, num processo, e eu fiquei realmente injuriado. Eu fiz uma representação contra ela, e fui lá e protocolei, mas era tudo físico ainda, e depois que eu protocolei, eu fui para casa, e não me senti bem de jeito nenhum. Acho que eu protocolei numa quinta-feira, aquela noite eu não passei bem, e aí orando, e veio o coração, vai lá e retira. Fui no outro dia, a representação estava lá ainda, eu peguei, joguei, rasguei fora, e vim para casa leve. Irmão, se eu tivesse iniciado aquele processo, eu teria ficado anos com aquela juíza atravessada no meu coração. Eu rasguei, joguei fora. Pronto. Para que eu iria arrumar um problema? Tinha razão, ela errou. Errou. Irmão, usar as nossas próprias forças, por isso que eu estou dizendo. O que aconteceu com grande parte dos evangélicos, dos cristãos, que estão achando que vão resolver com base na força, na manifestação, na interdição. Onde nós encontramos isso na Bíblia?
Aí cria problemas gravíssimos. Né? Está cheio dessas teologias, só que depois ninguém também aparece. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, fui eu. Então, não é o modelo bíblico, e um educador cristão sábio não faz isso. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nós temos que orar por todos os homens, pelos reis e aqueles que estão em posição de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável a Deus, que quer que todos os homens, todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, irmãos, esse é o papel da igreja, então nós temos que ir para as Escrituras e ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso. Então, quando você vê um servo do Senhor contendendo, gritando, xingando, qualquer coisa, ele arruma uma confusão, você fala, não está de acordo com a Bíblia. Não está de acordo com a Bíblia. E isso faz um mal muito grande. Então, esses desafios aí, né? Vamos cuidar da saúde, inclusive mental. A preparação para a refutação bíblica, né? Inclusive, quando esses assuntos surgirem nas classes, ter uma preparação no vernáculo, né? Na língua portuguesa. Irmãos, não é uma questão de a gente de se exigir num rebuscamento, nada disso, mas a comunicação simples, né, da língua, o domínio fundamental da língua, nós precisamos ter. Imagina se a Bíblia fosse um livro com erros de ortografia. Não tem erros, né, ortográficos, não tem erro nenhum. A Bíblia como original não tem erro nenhum como original. É claro que uma cópia, nas cópias, erros de copistas, é outra coisa, nós estamos tratando disso, né? Então, fazer as coisas bem feito. Então, eu vejo assim, pessoas, professores, e até superintendentes, de novo, não daqui, que nem lê direito o que está escrito. Está escrito de um jeito, ele lê de outro, por favor. Está escrito uma palavra, a pessoa lê outra palavra. Como que, eu já vi professor fazer isso, como é que vai ensinar? Se nem a palavra que está escrita direito ele leu, então é preciso se dedicar, leitura. Está estudando, a palavra está difícil, procure alguém que conheça aquela palavra, ler em voz alta. Se tem um método, eu me lembro quando eu fui estudar para a prova da UAB, eu comprei uns resumos, né? Que não adiantava estudar aquelas coletâneas, eu lia em voz alta, fazia um resumo escrito, então eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou escrevendo, eu estou vendo de novo. Depois eu lia os meus resumos. Irmão, o índice de retenção, de apreensão do conhecimento é muitas vezes maior. Eu tive a graça de, naquele ano, eram 100 questões, e eu tive, pela bondade de usar, a melhor nota no exame, acertei 85 de 100. Com 50, poderia passar. Mas você precisa fazer o quê? Dedicar. Então, dedicar. Vai pegar a revista, né? A minha revista é toda riscada. A Bíblia que eu uso em casa, toda riscada. Risca, escreva do lado, estude. Não conhece aquela palavra, busque um dicionário. O que é essa palavra que significa? Esse dicionário aqui, porque tem dicionário que é mais ou menos assim. O que é apologética? Aí ele coloca lá, fazer apologia. Bom. Gostei muito, né? Gostei muito. Falou nada. Mas tem dicionário que é assim. Aí você procura outro assim, o que é fazer apologia? Aí você vai encontrar. Até saber, não, então a apologética é isso, é a defesa verbal, é um discurso, tarará, enfim. Então, muito bem. Procure, né, invista em materiais, em enciclopédia bíblica, em dicionários,
interlinear, se for o caso, até de originais, conforme você desejar. Dicionários bíblicos, dicionários teológicos, enfim. Mas procure se preparar. Isso é importante, é bom, agrada a Deus, né? Faz bem para todos nós. Dedica-se à oração para acessar conhecimento espiritual e ter graça para transmitir. Oração. Os cultos de oração na igreja e a nossa oração diária na nossa casa. Isso é fundamental, fundamental, para que a gente tenha inspiração, para que a gente tenha graça, porque, irmãos, o peso espiritual é cada vez maior. E, infelizmente, a tendência, infelizmente, é aumentar. Conversava mais cedo com o irmão William e o pastor Alan sobre isso, e a sociedade atual, cada vez, até do ponto de vista humano, né, está se desumanizando. Então, esse embrutecimento, e a Bíblia diz, vamos para a Bíblia, né, os últimos dias serão trabalhosos, homens maus, cruéis, obstinados, amantes de si mesmos, está tudo na Bíblia, tudo na Bíblia. Entendeu? Alguns que vão ter aparência de piedade, mas vão negar a eficácia delas. Então, não há prenúncio positivo para os últimos dias. Apostatarão da fé, não vão querer ouvir a sã doutrina. A iniquidade vai se multiplicar, o amor de muitos vai esfriar. O que é multiplicação de iniquidade? Irmão, iniquidade é o pecado de quem conhece a verdade. Que o iníquo é isso. O iníquo é quem conhece a verdade e vive contra a verdade. Isso é iniquidade. É um pecado mais grave do que o pecado de quem não conhece. Então isso é iniquidade. Então vai se multiplicar a iniquidade. Né? Veja que Jesus falou que muitos vão comparecer diante dele daquele dia. Senhor, em teu nome eu profetizei, eu operei maravilhas e tal. Ele falou, nunca te conheci. Vocês que praticaram iniquidade. Sabe o que é a iniquidade? Da pessoa vir, né, para uma igreja, pregar, cantar e ter alguém esperando ele no hotel. Então isso é uma coisa horrível, horrível. Por isso que a igreja tem que orar mais, jejuar mais, porque nós precisamos sentir a presença do Espírito Santo real no nosso meio, real. Nos nossos cultos ordinários, lá na escola dominical, Jesus voltar a batizar com o Espírito Santo, na escola dominical, no nosso culto de ensino ordinário da igreja, a oração. A nossa voz precisa ser voltada a ser ouvida na igreja, na oração. Tem que perseverar, irmão. E nós, professores, temos que dar exemplo disso. O professor tem que ser exemplo. Chegar na igreja, na escola dominical mais cedo, dobrar o joelho para orar. No culto à noite, o aluno vai estar olhando para você, qual é o seu comportamento. Se você ora, dobra o seu joelho para orar um pouco, antes do culto, qual é a sua conduta? Nós precisamos fazer isso, senão a gente pode ter muito conhecimento teológico e pouca graça, pouco poder de Deus na nossa vida. Quantos entenderam até aqui podem dizer amém? Amém. Algumas observações de aspectos negativos. Até que horas tem? Eu não sei se é até as 20 ou as 23. Muito obrigado. Muito bem. Algumas observações de aspectos negativos. Eu vou tomar liberdade para falar algumas coisas que às vezes a gente vê que não são muito boas, né? De novo, meu campo de observação não é o Paraná, meu campo de observação é Rondônia, tá? Então, alguns professores, lá tem bons professores também, tá? Mas tem alguns que a gente vê que é flagrantemente despreparados, que ocupam o tempo de ensino da classe da escola dominical com pouquíssimo conteúdo bíblico. Alguns, por dificuldades pessoais justificáveis, não tiveram acesso à instrução. Outros, por desleixo, por falta de dedicação pessoal. Pastor,
Sinceramente, nós não podemos tratar disso de maneira simplória. Nós temos que, vamos usar a palavra exigir, isso é necessário. Não tem, eu admiro alguns alunos, eu admiro o aluno que consegue ir um domingo, outro domingo, com uma classe de um professor que nunca tem conteúdo bíblico para transmitir. Eu fico muito admirado, eu até rendo até homenagens para esses alunos, porque a gente precisa aprender alguma coisa, isso é normal, né? Então tem que ter essa preparação, dedicação pessoal, isso eu já falei, assiduidade e pontualidade. No aspecto prático, apresentação do assunto proposto. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma lição do pastor Eurico Bergstein, né? Lá em 5 de novembro de 1978, né? Aliás, eu tive a graça de, pela bondade de Deus, escrever a lição do trimestre centenésimo do, como é que chama? 100 anos, centenário da escola dominical. Quando o irmão Ronaldo me falou, eu falei, mas que, foi uma coincidência, mas uma honra muito grande, né? 100 anos, né, completou no ano passado, no primeiro trimestre do segundo semestre. Então, por exemplo, 5 de novembro de 1978, o verdadeiro significado do perdão. Pronto, esse é o assunto. Então, eu tenho que apresentar o assunto proposto. Eu não vim falar sobre fé, nem batismo com o Espírito Santo, nem dons espirituais. Não. Essa lição de hoje é sobre o verdadeiro significado do perdão. Eu posso ilustrar, posso contar histórias, contar exemplos, posso, mas que vão corroborar este assunto. Eu tenho que apresentar o assunto proposto. A escola dominical, ela tem um currículo. São vários anos o currículo dela dura. Está programado, cada trimestre tem um assunto específico. Eu preciso apresentar o trimestre, né, o assunto de cada trimestre. Uma revista, é um processo mais ou menos de 1 ano antes de preparação. É tempo, passa por muitas etapas, até chegar naquele domingo que a gente está lá. Então a gente precisa dar uma atenção. Eu vejo alguns casos, né, de professores, que eles, parece que de propósito, preparam um outro assunto para o domingo. Isso, sinceramente, não é o propósito da escola. Não é o propósito. Porque nós temos aqui um currículo pronto. Então, apresentação do assunto proposto. Leitura do texto ou dos pontos salientes. Não quer dizer que eu tenho que ler a íntegra do texto. Não precisa. Às vezes sim, às vezes não. Agora, eu tenho que estudar toda a lição e tenho que destacar. O dono dessa lição aqui fez isso. Veja que ele destacou alguns pontos salientes. Então, o que eu vou salientar? Não sou obrigado a ler tudo. Se der para ler, é bom, mas eu tenho que explanar tudo. Tá certo? Eu tenho que explanar tudo. Explicar e ilustrar. Ler corretamente, obedecendo a acentuação das palavras, a pontuação das frases. Uma leitura atenta, audível, pronunciando todos os fonemas relativos a cada uma das palavras. Pronunciar a palavra inteira, meus irmãos, isso é importante, isso é fundamental, pronunciar a palavra inteira, porque nós estamos tendo um déficit, uma queda nos índices de educação no mundo. Essa questão da fonética que estamos perdendo, né? Eu ainda estudei na época absolutamente tradicional. Você chegava na escola, tinha o quadro cheio para você copiar, tinha ditado. Irmão, como é importante um ditado. A professora ditava,
você escrevia e depois ela corrigia, palavra por palavra. A geração atual, meus irmãos, desculpa a expressão que eu vou utilizar, tá? Desculpa, está havendo um emburrecimento. Os índices de educação do mundo, você pega o PISA, por exemplo, que afere a educação nos países da OCDE, o Brasil está lá embaixo. O Brasil perde para o Chile, para o Peru. Dá para entender um negócio desse? Com esse método aí, essa questão de Paulo Freire, né, que prejudicou tanto, tirou o ensino nosso mais tradicional. Ainda bem que agora estão querendo voltar um pouco, né? O construtivismo, já falei um pouco desde a época de Piaget, enfim. Então, a pronúncia, o aluno tem que ouvir, por exemplo, lá na escola, o professor falar paralelepípedo. O que é isso? Paralelepípedo. Um exercício cognitivo, mental, isso é preciso. Aí ele tem que ver a palavra paralelepípedo. Parece uma coisa tão boba, mas do ponto de vista teológico, bíblico, isso é fundamental. Fundamental. Lá na classe da escola dominical, no domingo, no dia a dia, ensinar devagar, para que o aluno possa compreender. Certo? Entonação da voz, até a entonação, a maneira, a altura da voz do professor, a dinâmica do corpo, né, a comunicação corporal, os movimentos, a aplicação da aula, a praticidade. Você está tão próximo, então pode trazer exemplos do dia a dia e fazer aplicação. Em relação ao aluno, se o aluno quiser participar, ouvi-lo com atenção. Como é que é o nome do irmão? Elias. Digamos que o irmão Elias queira fazer uma pergunta, eu vou parar, vou chegar mais perto dele, vou ouvi-lo com atenção, né? E vou dizer, muito bem, o irmão Elias fez uma pergunta, vou mencionar o nome dele. Meu irmão, ele vai ficar muito contente. Isso é normal. Eu vejo professores que não gostam que o aluno pergunte. Tem alguns alunos que às vezes podem, mas tenha paciência com ele. Tenha paciência com esse aluno também. Dê atenção para ele, olhe para o aluno. Olhe para o aluno, olhe para o aluno. Converse com o aluno. Chegue próximo do aluno. Né? Isso é importante, valorize a participação do aluno. Irmãos, nós precisamos recuperar um pouco mais esse sentido comunitário, igreja. Irmãos, a escola dominical é um momento ímpar, pastor. Os professores têm oportunidades que nós não temos. Às vezes o senhor não tem contato com alguns irmãos da igreja, a gente não consegue ter. Às vezes por meses o professor está ali e pode cumprimentá-lo todo domingo, chamar pelo nome. E aí, irmão, está tudo bem? Então, isso é muito importante, a igreja precisa disso. E por que não fazer isso? Com dedicação, com tempo. Só abrindo um parênteses, igual eu ensino para os diáconos lá da igreja, já falei várias vezes, há poucos dias fiz uma reunião com alguns novos e falei de novo com eles, que eu andei acompanhando alguns que iam levar ceia na casa dos irmãos. Chegava, irmão, para o senhor, eu vim trazer ceia para o senhor aqui, está aqui o pão, ó, o vinho, irmão, o vinho. Ué. Fala, não, meu irmão, você tem que chegar lá, cumprimentar, puxar a cadeira, sentar um pouco com ele, conversar. E aí, irmão Antônio, está tudo bem? Como é que está o senhor e tal? Veja uma pessoa já idosa, está fazendo um tratamento. E aí, como é que está o tratamento? Atenção. Daqui a pouco o irmão vai lá, tira do bolso assim, um envelope, entrega o dízimo. Gente, olha o valor que isso tem. A oferta, irmão, isso aqui é oferta missionária. Aí o diácono vai lá, em 2 minutos e vai embora. Não, por favor, por favor. Eu falei, não, para com isso. Pastor, é porque poucos vão e a gente tem que levar para 5, 6, 7. Então, cadê os outros? Você vai levar para 1 ou 2. Vamos distribuir.
5 equipes, 2 cada um. Você tem que ter tempo para fazer isso. Aí você vai iniciar, olha, vim trazer a ceia para o irmão, faz uma oração. Os elementos já estão consagrados? Sim, mas você ora por aquele momento. Lê o texto da Bíblia, enquanto um está servindo, você está cantando. O pão da vida descido do céu. Deixa o irmão participar, compenetrar-se um pouco, orar. Eu estou dando esse exemplo. Isso é questão comunitária, isso é compartilhar, isso é comunhão. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Ele vai se sentir como se estivesse na igreja. Na hora do cálice, a mesma coisa. Se ele ainda quiser falar alguma coisa ainda, fala, se de repente até anota, ora e vai para casa. Então, nós estamos perdendo esta essência. Deus nos livre, irmãos, das nossas igrejas se tornarem salões de eventos, onde as pessoas vêm para um evento, você não sabe nem quem é. Aí o pastor vira, daqui a pouco, uma celebridade, já tira isso aqui está atrapalhando, tira isso aqui, coloca um negócio, que negócio de terno, irmão. Microfone, só, queridos e tal, 15 minutinhos e... Irmão, nós somos Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Deus nos chamou assim. Se outras igrejas foram chamadas de outro jeito, eu não critico, nós não temos, sabe o que nós temos a ver com elas? Com isso? Nada. Que Deus os abençoe na vocação deles, mas Deus nos deu uma vocação, e nós temos que manter a nossa vocação do jeito que Deus chamou. E isso passa por uma escola dominical estruturada, próxima, com um professor que vai ter esse tipo de conduta aqui, que é fundamental. Chame o aluno pelo nome, dê atenção para ele, né? Se puder ter uma agenda de aniversário, faça uma agenda de aniversário. Irmãos, hoje, como é mesmo teu nome, irmão, que eu esqueci? É o aniversário do irmão Wellington Azevedo, Azevedo é ele. Sim, eu estive com ele da outra vez. Wellington Azevedo, né? Vamos parabenizar o irmão Wellington Azevedo, aí eu parabenizo, enfim. Eu todo domingo tenho esse costume de fazer isso na igreja, na congregação, né? Eu tenho a lista e tal. Gente, aí quando chega lá fora, uma irmã fala, parabéns, né? Você está aniversariando essa semana e tal. Daqui a pouco alguém até se desperta para fazer alguma coisa na classe, do conjunto coral, alguma coisa, enfim. Irmão, como isso é importante, nós não podemos perder isso. E a escola dominical, que oportunidade a gente tem. Que oportunidade. Mas nós, como educadores, temos que ser exemplos nisso. Se um professor de escola dominical cuidar da vida pessoal, da família e da classe dele, já está de bom tamanho. Eu até costumo dizer que eu particularmente evito dar muitas atribuições para uma mesma pessoa. Se ele fosse usar só, porque o nosso vocabulário não me permite usar outra palavra, mas só no sentido de exclusividade. Se ele for só professor de escola dominical, já está muito bom, mas seja com alegria, com prazer, com privilégio. É um privilégio, a alegria de ser professor. A aula não pode ser apática, monótona ou monocórdia, né? Tem que ser dinâmica, conversativa, interativa com os alunos. Isso é fundamental. E também precisa ser espiritual, emocionalmente dinâmica, sem excessos ou sobressaltos, porque tem uns também que exageram, e aí também, às vezes, vão para o campo a palavra que está aqui, permita-me usá-la, da palhaçada, né? E também vulgariza, também não é disso que eu estou falando. Temos que ter um senso de humor, né? Mas assim, sem exageros. Expressão verbal, sinceridade, seriedade, alegria, simpatia, isso é fundamental. Apresentar o assunto com objetividade, clareza, o que realmente você quer dizer. O que você está querendo dizer? Diga!
mas seja objetivo. Não fique andando em círculos. Seja objetivo no assunto. Apresente o assunto. Apresente o assunto. Não seja superficial. Busque profundidade com simplicidade. Eu sempre cito um autor, Charles Swindoll, né? Que ele fala sobre a autenticidade. O que torna a gente autêntico? A gente busca, no particular, a gente busca profundidade. Estuda, pesquisa, ora, estuda. Aí na classe, você age com simplicidade. Por quê? Porque tudo que você estudou vai sair como se saísse pelos poros. Vai ser natural. Né? Eu já tive... Lógico que não faz mal a gente ter... Eu mesmo estou me guiando aqui por um roteiro que eu fiz. Mas eu já tive professores tão fantásticos assim, no ambiente de faculdade, que ele não levava um papel para a escola. Me impressionava. Aquilo me impressionava. Por quê? O nível de preparação da pessoa. Então, enquanto mais a gente buscar a preparação no particular, no dia a dia, por isso que a leitura da Bíblia, irmãos, ler a Bíblia toda é fundamental. Leia de Gênesis ao Apocalipse. Quando chegar no Apocalipse, aí você volta no Gênesis. Aí você vai de novo. Chegou no Apocalipse, 1 ano, 2 anos, leia a Bíblia toda para a vida toda. Porque a hora que você menos imaginar, o Espírito Santo faz você lembrar de algo que você leu. A gente às vezes já passou por uma mesma passagem várias vezes e fala, meu Deus, eu não tinha visto isso aqui. Aí você destaca, aprende algo novo. Então não pode parar de ler a Bíblia. Então leia a Bíblia todo dia. Né? Nós temos várias maneiras de ler a Bíblia. Essa maneira, que é uma leitura linear da Bíblia, né? Que eu acho que é fundamental. Você pode ler a Bíblia num aspecto devocional. Eu vou ler um salmo, vou ler um provérbios, assim, uma leitura esparsa, né? Esparsada, aleatória. Você pode fazer pesquisa. Eu vou pesquisar o assunto X ou Y. Você pode ler através de livros. Eu vou ler o livro do profeta Ezequiel, enfim. E pode fazer pesquisas de temas, pesquisas sistemáticas. Aí você vai ler a Bíblia e vai ler recursos extra. Mas leia. Vamos ter cuidado com esse aparelhinho. Cadê, líder? Aquele aparelhinho aí, esse aí. Esse aqui, ó. Pouca gente tem, né? Vamos ter cuidado com esse aparelhinho, que ele está roubando demais a nossa atenção. Demais. Depois que surgiu o WhatsApp, né? Como o WhatsApp, ele é muito bom, mas como tem me prejudicado? Porque me impede muitas vezes de leituras, por exemplo. Porque às vezes não tem dia, às vezes não tem hora, e às vezes você precisa ir para o trabalho, né? Isso aqui, irmão, isso aqui está tão sério, que está quase virando um pedaço do corpo. Já prestou atenção? Só falta tomar banho com ele aqui. Eu acho que não chegou isso não, mas... Já? Tomando banho? Coloca ele assim. Sim, pois não. Sim. Prova d'água? Não, aí já é demais. Nós vamos tomar cuidado para a gente não ficar meio... O negócio é feio. É feio. Então, é isso aí. Buscar profundidade, completar os objetivos da lição, cobrir o conteúdo. Superintendente. O superintendente precisa conhecer a estrutura da escola dominical. Estrutura de pessoal e estrutura material. O que tem, o que não tem. Estrutura de pessoal para ele fazer essa substituição dinâmica das classes. Não, essa classe aqui com 2 professores, essa tem uma, essa aqui tem 2 professores, mas isso aqui viaja bastante, eu preciso, quem eu vou? Aí você vai fazer o quê? Orar. Ora a Deus. Quando tiver uma sugestão, aí você vai lá e coloca a pessoa como professor, sim ou não? Sim ou não? Não, peraí, sim ou não?
que faz? Pastor Dercy, eu estava pensando em convidar o irmão Alberto para dar aula na classe dos irmãos. O que o senhor acha? O que o senhor pensa? O senhor concorda? Posso? É isso. Se o pastor, se aquilo calar, descer ao coração dele na hora, ele vai dizer, pode, irmão, eu também tenho pensado, irmão fulano. Se ele fala, não, espere um pouco. Aí você vai lá assim, irmão Alberto, eu queria te colocar, mas o pastor falou não. Não, mas tem superintendente que faz isso. Tem. Queria, mas o pastor não quer. Lá em Rondônia. Gente, antes de você falar com a pessoa, você fala com o pastor. O pastor da igreja tem informação que a gente não tem. Ele sabe de coisa que a gente não sabe. Ele vê coisa que a gente não vê. Simples. Então, a gente pensa, ora e fala com o líder. Se o líder disser, ok. Ele pode dizer, como o pastor Severo nos ensinava, né? Tem 3 respostas, sim, não ou espera, né, Geraldo? Pronto. Acolha o que ele falar e amém. Tá bom? Prepare-se para o culto de abertura da escola dominical. Irmão, prepare, veja qual que é a sua parte, veja qual que é o assunto, veja quais são os hinos, né, os hinos propostos. Nem sempre a gente consegue cantar os hinos que são propostos, porque às vezes a gente não conhece, né, acontece. Então, mas tem que ter uma preparação. Então, a leitura, hino, leitura bíblica, parte de relatório, de aviso, seleção de professor, acompanhar o funcionamento das classes, né, fornecer oportunidade de aperfeiçoamento, descobrir novos talentos, vocações, chamados ao ensino, procurar ter uma correção verbal, o emprego correto da linguagem, procura, porque tem coisa que fica até vexatória, né? Há coisas que ficam até vexatórias. A linguagem, meus irmãos, ela é muito dinâmica, e lamentavelmente, tem muita coisa que se mundaniza. Tem certas expressões que a gente usava antes que hoje não dá para usar. Porque elas foram sequestradas, estou terminando, foram sequestradas para um ambiente pecaminoso, né? Para um ambiente pecaminoso. E aí se você falar, vai gerar um constrangimento. Então, não é demais cuidar também disso, né? Não é demais. Propor atividades da escola dominical, sempre em diálogo com a equipe e sob a liderança do pastor da igreja, né? E já que eu estou falando disso, o professor não pega a classe dele e leva, cadê a classe X? Não, foi lá para o parque. Mas como? Não, o professor foi dar aula lá, pode, mas fala com o superintendente, que por sua vez fala com o pastor. Pronto, pode ir para o parque, pode ir, enfim, para tanto lugar que queira, que seja, né, adequado, talvez para levar uns adolescentes, numa ocasião, enfim. Meus irmãos, eu teria mais algumas coisas para falar no campo da estrutura, mas o horário já me manda parar nesse ponto aqui, tá bom? Quantos que continuam entendendo e podem confirmar dizendo amém? Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.